com certeza vai ser uma experiência ímpar de trocar conhecimento com vocês. É uma satisfação enorme estar aqui falando com alunos da Biomedicina Santo Amaro. Tem umas coisas engraçadas que eu posso contar no final, mas só no final. A gente vai guardar para todo mundo assistir até o final. É, o que te levou a escolher a biomedicina? Se foi amor à primeira vista ou foi descobrindo com o tempo? Biomedicina entrou na minha vida quando eu comecei a escolher a carreira onde eu queria me formar, né? Eu pensei em fazer medicina logo de cara, porque eu queria trabalhar com pesquisa clínica, queria ser um pesquisador, fazer mestrado, doutorado, descobrir a cura do câncer, descobrir a cura da AIDS, esse era meu objetivo de vida. E na medicina eu acreditava que tinha tudo isso, mas depois fui observando que eu fiz o cursinho, né, antes da entrar na faculdade, e aí eu visualizei a faculdade de biologia, mas como no cursinho eu não curtia muito botânica, essas coisas todas, eu gostava da parte mais clínica, e aí eu descobri a biomedicina. Aí eu falei, bom, realmente vai ser essa carreira que eu vou seguir, porque eu realmente tinha até hoje, né, tenho esse lado acadêmico, de pesquisa, ensino, então por isso que eu escolhi a carreira de biomédicas. E onde você cursou biomedicina e quais foram os principais desafios na graduação? Bom, eu cursei biomedicina na gloriosa Universidade de Santo Amaro, né, na mesma faculdade que vocês, isso em 2000, eu comecei em 2002, né, sou turma de 2002. Foi bem interessante, eu comecei, era um garoto ainda que eu tinha alguns sonhos, alguns objetivos de vida, e escolher dentro das faculdades que eu prestei o vestibular e eu via com perspectivas de crescimento a Universidade de Santo Amaro, a Faculdade de Biomedicina dessa universidade, né? E foi assim que eu comecei a cursar, eu tinha 21 anos na época, né? Hoje já estou com 42 anos, então vou para mais 17 anos de formado aí. Eu estudei no campus 1, no campus da saúde, onde está a faculdade de medicina, enfermagem, biologia, educação física, farmácia, né? Medicina veterinária, então eu estudei no campus 1. É. E durante a graduação, quais foram as disciplinas e estágios que mais contribuíram para a sua atuação profissional de agora? Eu acredito que a biomedicina é uma carreira muito ampla, né? E eu Sim. pude vislumbrar várias oportunidades de curso, estágio e formação. Eu entrei na iniciação científica no final do primeiro ano. Tive a possibilidade de fazer iniciação científica na Faculdade de Medicina da USP, no Instituto de Medicina Tropical, e a minha parte da pesquisa era uma tese de pós-doutorado, né? Então, eu trabalhava com biologia molecular, imunologia, genética, né, a partir de infecção também. Então, isso contribuiu bastante para a minha formação, porque a biomedicina é muito ampla e, na verdade, todo o conhecimento que a gente adquire durante a graduação, a gente acaba usando no dado momento. Hoje eu trabalho com imaginologia, além de ser consultor de treinamento, trabalhar com ensino e pesquisa, né? Então, tudo isso contemplou e contempla hoje a minha atuação, né? Então, foi muito importante buscar estágio e cursos desde o primeiro ano. E como funciona? Como é essa rotina? Hoje eu atuo como biomédico nuclear no Hospital Vida Nova Star, é um hospital da linha Premium da Reddor. Trabalho com os exames de imagem voltados para a oncologia, principalmente, que é o PET scan, e as cintilografias diversas, que é uma forma de você adquirir as imagens por meio de uma injeção de um radiofármaco, de um material radioativo, né? Esse material radioativo ele cintila e o equipamento é capaz de captar essa radiação e transformar em imagem. É semelhante a uma tomografia e ressonância, né? Só que aí a gente trabalha com radiação ionizante num fármaco que faz essa emissão e que a gente capta as imagens desse paciente. Além da atuação no setor de medicina nuclear do Hospital Vila Nova Star, eu sou coordenador da pós-graduação de imaginologia do IDOR. O IDOR é um instituto de ensino e pesquisa da rede DOR, e eu tenho um curso de pós-graduação em imaginologia para biomédicos lá. E a gente está com 40 alunos hoje nessa turma, né? É uma primeira turma, foi um desafio grande lançar essa turma de pós-graduação aqui. E tem uma empresa de consultoria, ensino e pesquisa, voltado mais para de formação dos acadêmicos e não acadêmicos, né, profissionais já formados já, chama-se High Training, soluções de treinamento, no qual eu aplico
várias soluções para treinamento, inclusive simulação realística, que é uma área de treinamento voltado para a prática. Hoje a gente sabe que o aprendizado, o ensino, ele segue uma pirâmide de aprendizado. Quanto mais prático, maior a fixação do conhecimento. Então, eu trabalho com essa metodologia também. Então, minha rotina é bem pesada. Eu acordo muito cedo, vou dormir muito tarde, por conta da pós-graduação, né? Mas é gratificante quando você, né, se forma uma profissão e consegue exercê-la de uma forma plena e eu acredito com bastante sucesso. E como foi a sua experiência para ingressar no mercado de trabalho? Porque é um pouco difícil agora. Tipo, eu acho que é um pouco difícil agora para biomedicina. Olha, Letícia e Luana, eu acho que a minha preocupação, tenho certeza que vai ser a preocupação de vocês no futuro, quando vocês estiverem lá no último semestre, né, escolhendo a carreira das 30 e poucas habilitações que a biomedicina pode proporcionar para vocês, um campo de trabalho. Eu digo que iguais somos temos de monte, né? Mas acho que ser diferente para o mercado vai ser grande avalia para vocês quando vocês forem partir para procurar um emprego. Quando eu me formei, a minha preocupação era essa, fazer uma boa faculdade, um bom estágio, né, na área que eu gostaria, que eu quisesse atuar nesse caso, e que isso eu pudesse ingressar logo de cara nessa instituição, para que eu pudesse assim, desenvolver minha carreira profissional, eu tinha sempre isso em mente. Então, quando terminou, eu estava no terceiro ano da graduação, eu fazia iniciação científica lá no HC, lá na USP, e também comecei a olhar para o mercado de trabalho pensando na parte financeira. Sabe que, né, existe um lado emocional, um lado racional da profissão, né? E É, aí eu falei, sim. bom, infelizmente a pesquisa, ela não vai me proporcionar, naquele momento que eu estava, fonte de renda para que eu pudesse criar minha vida plena. Eu queria comprar minha casa, comprar meu carro, sair da casa dos meus pais, né? Esse era o meu desejo. Então, eu ingressei na área de imaginologia. Para isso, eu, né, participei das semanas acadêmicas de biomedicina que o diretor acadêmico proporciona, os cursos, encontros relacionados à profissão, e tive a oportunidade de conhecer a Solange, que a Amorim Nogueira, que foi a pessoa que me abraçou e falou assim, não, vamos lá, você está afim. Fui fazer uma entrevista, passei na entrevista e comecei a fazer o estágio no Hospital Stanley Albert Einstein, na área de imaginologia, né? Então, fiquei um ano em estágio e eu falava para mim mesmo nessa época que assim, eu vou ficar aqui de qualquer jeito, mesmo que eles não queiram, né? E, na Uhum. verdade, obviamente, isso concretizou e eu me dediquei bastante ao estágio, estava terminando a iniciação científica, ficava no estágio no Einstein, quase... Eu falava que eu só não dormia no Einstein, então eu acordava no Einstein praticamente, almoçava, tomava café, almoçava, jantava no Einstein, ia para casa no final do dia, né, para aprender tudo que eu podia absorver naquele momento, uma vez que eles permitiam, eu era considerado até uma mão de obra boa para eles, né, porque a gente nesse momento está aprendendo, absorvendo tudo. Então acho que foi primordial para que eu pudesse ficar lá, e no final do ano eu fui contratado, entre o único biomédico contratado do estágio, e desenvolvi minha carreira lá durante 3 anos na área de medicina nuclear. Depois eu transitei em outras áreas da instituição, do Hospital Israelita Albert Einstein, né? Chegar até a coordenação de uma unidade de ensino dentro da instituição, né? E você já pensou em mudar de área? Eu tenho algumas pós-graduações, eu tenho praticamente 4 pós-graduações, né, na área. Eu fiz uma de gestão de pessoas, um curso pela Dom Cabral. Tenho pós-educação em continuada permanente em saúde. Tenho a pós-imaginologia que eu fiz junto também com a faculdade. Eu tive um prazer enorme de ter grandes professores que me deram, acho que fruto muito da minha dedicação, da minha procura também, né? Acho que aquela história, quem procura acha e acha mesmo, né? A gente vai se embrenhando dentro da carreira biomédica, a gente vai descobrindo pessoas que podem te auxiliar de acordo com sua desenvoltura, com a sua vontade, enfim, né? E aí eu pude fazer a pós-graduação em imaginologia também, e fiz a pós em estética, porque quando eu saí do Einstein em 2015, eu queria empreender, né? Eu acabei descobrindo que eu tinha uma veia empreendedora muito forte. E que o biomédico também é um empreendedor nato, de certa forma, porque ele pode ter seu laboratório, pode ter, né, instituições diversas dentro da área da biomedicina, inclusive estética. E aí reencontrei uma professora da Unisa, né, que foi uma professora de bioquímica, que tinha uma clínica de estética, de uma forma muito incipiente. E eu falei, bom, eu tenho ideias de negócio, né, tenho modelos de gestão de negócios, né. Então a gente se uniu, tornamos nos sócios e fundamos uma empresa, uma clínica estética,
E aí, por isso que eu tive que fazer estética para entender bem o negócio, né? Então, o que é uma toxina botulínica, quantas unidades vem em cada paciente, para poder, na verdade, não fazer no paciente, mas sim cuidar da gestão total da clínica. É uma coisa que eu fiz na minha vida diferente, né? Foram 2 anos muito bons aí, mas acabei voltando para a área laboratorial, hospitalar, né? Que sempre foi um grande forte, né? E eu acabei sendo convidado e acabei, pelos caminhos da vida, voltando à área de laboratório e hospitais. Sobre um assunto muito importante, como que foi o trabalho dos biomédicos na época do Covid-19? Foi uma época bem intensa, né? Aqui no Hospital Vila Nova Star, a gente recebia pacientes de Covid de todos os lugares do país. Como um hospital de elite, né? Então as principais, as pessoas que tinham muito recurso financeiro, possibilidade de tratamentos diversas, eles vieram para cá, né? Então as UTIs ficaram cheias, era exame de tomografia e ressonância, exame de tomografia, né? Ressonância muito pouco, mas mais tomografia de uma forma muito intensa. A área que eu trabalho, que é PET scan, a gente não tinha atuação diretamente no diagnóstico do COVID, mas como o PET, né, o PET-CT, ele tem um componente PET, componente CT, a gente acabou cedendo equipamentos para eles e a mão de obra também. Então, a gente ajudava os biomédicos a fazer essas imagens de tomografia, que não é a minha praia, obviamente, mas o biomédico atuou de uma forma muito ativa, né? Então, à beira-leito, no equipamento, né? Também muitos colegas foram afastados, né? Acabaram contraindo o Covid, até nessa fase mesmo que a gente estava descobrindo a doença, né? Que a gente estava justamente nessa empreitada de descobrir a vacina, do diagnóstico impreciso, né? Então, acho que a participação dos biomédicos foi fundamental, especialmente nessa parte de exame de tomografia, acho que foi acho que foi um grande expoente o profissional biomédico nessa pandemia, né? E aí acabaram que modulando, porque eles ficaram com medo de ficar doente, então a gente começou a revezar os dias de vir para o hospital, então trabalhava 3, vinha um, para evitar a taxa de contaminação estava muito grande, né? E eu acabei não pegando Covid, graças a Deus, nessa época, e pegar depois só, mas estava vacinado, enfim, muitos colegas aí, o pessoal foi internado, não ficou muito bem não, mas hoje tá salvo com certeza, mas foi uma época bastante difícil, mas muito bom para nós profissionais biomédicos, que te mostrou o nosso valor, né? A gente sabe que a descoberta aí da sequenciamento genético do Covid foi feita por uma biomédica, né? Então isso foi muito bacana a gente ter essa participação aí. Sim. E quais são os desafios e oportunidades do mercado de trabalho hoje em dia para quem é biomédico? Hoje, com o advento da tecnologia, quanto mais a integração de multisistemas, né, acredito eu que, e de multiprofissionais, o mercado é muito amplo, né? A gente tem áreas aí da biomedicina, falando de 30 e poucas habilitações, desde, né, acupuntura, passando por estética, imaginologia, pesquisa, docência. Então, é uma área bastante promissora em termos de capacitação e mercado de trabalho. Obviamente, aqueles que vão ter melhores remunerações e melhores posições são aqueles que se dedicarem durante a graduação, né? Que eu falei para vocês, igual tem um monte, né? Mas acho que ser o diferente vai trazer essas possibilidades de ser esses expoentes, né? Então, de você poder, eu agora estar prestes à jornada Paulista de Radiologia, eu sou um dos convidados palestrantes a fazer, né? Hoje eu participo, eu sou membro da Sociedade Brasileira de Medicina Nuclear, sou membro do ALASBIN, que é a Sociedade Latino-Americana de Medicina Nuclear, sou conselheiro do Conselho Regional de Biomedicina. Então, assim, para a gente chegar e ter esses diferenciais, acho que é necessário muita dedicação, né? Acho que o campo de trabalho, de estágio, acredito que vocês terão aos montes, não talvez o ideal que vocês gostariam, né? De vocês todos da biomedicina hoje do primeiro ano, dos primeiros semestres aí. Mas eu acredito que se diferenciando, os mercados de imagem, biologia molecular, né, essa questão toda que envolve muita tecnologia, demanda muito do profissional biomédico. A gente faz uma ponte entre a tecnologia, né, e o conhecimento na saúde. Então, tem áreas aí que são bastante promissoras aí, essas áreas que eu mencionei que envolvem tecnologia como imagem, genética, biologia molecular, imunologia, e outras áreas correm por fora, né? Estética é uma boa área, embora o mercado ele tenha se saturado bastante, que eu tenho observado, né? Porque não é só o profissional biomédico que faz estética, mas a gente tem os médicos, os não médicos, né? Então, eu estou falando de farmacêuticos, biólogos, enfermeiros que estão entrando nessa área aí, e estão ficando uma área meio complexa de você trabalhar por conta dessa concorrência, muitas vezes desleal, mas, enfim,
de novo, né, para quem é bom e quem tem a dedicação e sabe os meandros, ou seja, descobre os meandros da profissão, acho que torna-se um pouco melhor, né? Mas é um caminho difícil hoje para vocês, mas não impossível, porque também foi difícil na minha época também, a gente não tinha o avanço tecnológico que a gente tinha hoje, né? Talvez as oportunidades que a gente tinha hoje, então vocês têm acesso a muito mais coisas e o mercado, com certeza, de biomedicina está em expansão. Mas as vagas são poucas para poucos, né? E, na sua opinião, olhando para o futuro, tem alguma área da biomedicina que ainda é pouco conhecida, que você acha que vai bombar, assim, nos próximos anos? Olha, eu acho que, não que eu trabalhe na área de imaginologia, mas acho que a imaginologia é uma área muito forte de desenvolvimento, que a gente tem observado, desenvolvimento tecnológico, né? Então, assim, cada vez mais, como eu mencionei para vocês, vai demandar muitos profissionais que têm esse conhecimento, né, de tecnologia, de biologia, para trazer isso para desenvolvimento de equipamentos, por exemplo, né? Área de sequenciamento genético, cada vez mais a gente está fazendo tratamento a nível de molécula, né? Então, isso também vai ser um mercado muito importante para o futuro. Então, eu acredito que essas áreas aí, tudo que mexer com tecnologia e biomedicina, eu acredito que tem bastante sucesso aí. As outras áreas são mais clássicas, mas que não trazem tanto desenvolvimento tecnológico, talvez elas ficam um pouco aquém daquilo que vai oferecer mais tecnologia, com demanda de tecnologia e demanda de pessoas para desenvolver isso, né? Então, acho que essas áreas são as áreas fortes da biomedicina daqui para frente. E você falou um pouco sobre a estética. Você acha que áreas como a estética e genética vai continuar crescendo? A área da estética, Isso. Isso. sim, a área estética ela está em franco crescimento desde 2021, 2020, porque antes da pandemia, né? Vocês terem uma ideia, o Brasil é o segundo país no mundo que faz mais procedimentos estéticos, só perto dos Estados Unidos, né? Então, o mercado de estética é muito, muito grande, muito forte, né? Acredito que tenha, que eu falei para vocês, acho que fazer o básico todo mundo vai acabar fazendo, né? Mas os protocolos que o pessoal tem feito hoje cada vez mais complexos vão trazer maior sucesso dentro da área de estética. Então, procedimentos conjugados que o pessoal fala, né? Coisas mais, um pouco mais, eu diria, um pouco mais de técnica, eu acho que vai trazer um sucesso maior. Mas é uma área em franca expansão. Acho que o mercado de estética só perde, Brasil só perde os Estados Unidos. Então, acho que realmente, até quando a gente não sabe, mas existe um hype muito grande para isso. Agora é um momento muito especial para quem está pensando em fazer biomedicina ou para quem já está na área, igual a gente que está no primeiro semestre. Você poderia dar umas dicas para quem está começando agora? Ou o que você gostaria de ter ouvido quando você estava no começo? Como mencionei para vocês, né, quando eu comecei, eu já sabia o que eu queria na vida. Obviamente as coisas vão mudando, né? A vida vai passando, você vai aprendendo coisas na faculdade, as coisas vão mudando. Mas seu foco nunca pode ser diferente daquilo que é o básico necessário para você ter sucesso na vida. É uma coisa chamada dedicação. Dedicação e foco, né? Então, vocês que estão agora ingressando na faculdade de biomedicina, tenham um foco e tenham determinação no seu foco, na sua meta. Na área que você, porventura, as coisas vão mudar, obviamente, as escolhas, mas assim, vocês pensarem assim, eu um dia quero ser referência em alguma coisa, eu quero ganhar X mil reais, acho que não está errado você pensar assim, né? E aí, em cima, você vai fazer suas escolhas. Será que dentro da carreira da biomedicina que eu estou escolhendo, eu vou ganhar esses X mil reais, né? Eu tenho duas meninas, tenho duas crianças em casa e duas filhas, e eu falo para elas, assim, o que vocês querem ser quando crescer? Na verdade, o que vocês querem não. Que tipo de vida vocês querem ter? Né? Vocês querem andar de carro importado, viajar para a Europa todo ano, vocês querem morar numa casa mais simples, ter um carro mais simples, né? Então, acho que isso tudo vai basear as suas escolhas na vida, porque, de fato, se você escolher uma área da biomedicina que não te dê tanto recurso financeiro, e você que tenha um ou duas chances de ser um expoente, realmente essas chances de desenvolvimento ou de financeiro, ou seja, que for, vão ser reduzidas, né? E você tem que pensar o quanto eu quero ganhar, qual é o meu estilo de vida, o que eu quero promover para minha família ou para mim em termos de vida, né? Então, essa escolha é super importante. Determinar aquilo que é importante para você, para a sua vida e focar nisso e correr atrás, né? Eu sempre coloquei uma meta financeira na minha vida, os pontos, né? Falei assim, até 30 anos, até 40 anos, até 50 anos, até 60 anos. Então, eu tenho isso muito desenhado. Eu vou correndo atrás dos meus objetivos em cima disso, né? Então, quando eu comecei na carreira, meu objetivo era era entrar na faculdade e arrumar um estágio, né? E aí, durante esse um ano, eu falei, não, vou esperar um ano para ver o que eu gosto, o que eu não gosto, quais são as matérias que me mais
me atraem e que menos me atraem para poder realmente arrumar um estágio, seja em análises clínicas, seja em pesquisa, seja o que for, mas eu precisava entender a biomedicina como um todo, a questão nessa fase. Aí, a partir daí, eu falei, não, agora eu gostei disso, né? Então eu vou focar nisso, né? Tentar entender essa realidade também. Por exemplo, o que que eu escolhi em imagem? Eu ainda tenho muitos sonhos dentro da área de pesquisa, que no final da minha carreira eu vou acabar virando um pesquisador, mas naquele momento financeiro eu precisava muito mais do punch financeiro do que efetivamente fazer um mestrado e doutorado. Hoje eu sinto falta disso, mas pelo outro lado, financeiramente eu sou totalmente independente, né? Já conquistei casa, carro, viagem, títulos, então assim, isso foi uma escolha que eu fiz na vida, pensando que eu queria ser quando formada por X tempo, né? 5, 10, 15 anos e assim por diante. Então, a dica que eu dou para vocês é essa, né? Procurem saber o que vocês gostam, procurem saber o que vocês gostam, o quanto vocês vão poder atingir de sucesso profissional versus o valor financeiro que vocês pretendem ter a remuneração um dia, né, de sobreviver da biomedicina. Diante de tudo isso, fazer uma escolha e guiando muitas áreas. Às vezes, eu falo que na vida, nem sempre o caminho que liga os dois pontos o mais curto sempre vai ser uma reta, mas nem sempre é uma reta que a gente traça, né? Às vezes tem que fazer um traçado enorme para chegar no nosso objetivo. Mas o importante é a gente ter esse foco realmente, falar assim, não, eu quero fazer determinada coisa e correr atrás. Então, se está cercado de professores que te impulsionam para isso, acho que está sempre nas semanas acadêmicas, confiar no diretório acadêmico que promove esses encontros, de semana acadêmica, de congressos de biomedicina, né? Acho que é sempre estar envolvido nesse meio e lembrar e falar sempre, né? Quem não é visto não é lembrado. Então, vocês embrenharem mesmo nesses temas e congressos e feiras, assim por diante, para falar assim, eu estou aqui. Por mais que talvez vocês não tenham tanto conhecimento, obviamente, tecnicamente, do que está sendo falado, estar lá é um passo importante, né? Eu falar, nossa, eu vi essa pessoa, né? E eu, como um gestor de saúde, e tendo que, de repente, escolher alguém, fala, pô, essa pessoa está desde sempre procurando algo. Então, ela quer muito alguma coisa. Às vezes, vale mais quem quer do que quem precisa, né? Então, eu acho que isso é fundamental para vocês. Queria dizer as curiosidades que você falou no início? Posso, claro, essas curiosidades são as melhores, né? Esse hino maravilhoso que vocês estão aprendendo na faculdade foi feito na gestão que eu estava, eu era vice-presidente de diretor acadêmico, e eu lembro quando a gente criou os dois hinos da biomedicina, né? Então, é uma coisa que eu levo, tem os abadás desse ano ainda, e tem esse hino maravilhoso que a gente cantou na formatura dos nossos pais. Então, imagina, né? Maravilhoso, vocês sabem o que eu estou falando, né? Foi criado na nossa época, eu estava lá foi escrito um papel de pão, né? Eu lembro que o pessoal estava no nosso DA, o pessoal da Atlética escrevendo e tudo mais, tal, ficou muito bom, embora tenha muito palavrão, né? Eu falo falando de Santo Amaro, é de Santo Amaro, é a biomedicina, né? Porque de fato eu saí dessa casa muito bem formado, muito feliz, os professores que eu tive. Tenho certeza que os que estão ainda hoje, que eu conheço, o diretor, que é o Carlinhos, né? O Carlinhos foi meu professor de hematologia, tenho extremamente gratidão por ele, porque ele deu hematologia para mim, depois virou o diretor da faculdade de biomedicina, entre outros professores que a gente teve, obviamente, mas pela Unis eu tenho um carinho, né, muito grande, porque foi daí que eu saí, e posso dizer para vocês que tem futuro, né? Muitos dos meus colegas hoje, posso citar alguns referências no mercado hoje, eu tenho amigos no Sírio-Libanês, no Hospital de Albert Einstein, tem reitores da faculdade, tem diretor de faculdade de biomedicina até fora do estado. Eu tenho inúmeros amigos para citar para vocês de exemplo que deram certo na biomedicina porque se dedicaram. Às vezes a remuneração não é muito boa no começo, isso é verdade. Mas eu posso dizer para vocês, depois de 17 anos de formado, tudo isso que eu passei valeu a pena. Fui aluno da Santo Amaro, eu sou biomédico, e tenho orgulho de falar que eu sou biomédico, né, que eu honro essa profissão, que eu tenho hoje, graças a muito esforço, muitos sacrifícios, muitos benefícios que a biomedicina me trouxe, né? Então, acho que eu sou muito feliz por conta disso. E agradeço vocês, o tempo de vocês também, vocês terem escolhido, porque vocês poderiam ter escolhido tantos outros biomédicos aí, e que, de repente, com tanta know-how, até mais do que eu, né, para falar, mas assim, eu digo para vocês que realmente biomedicina vai valer a pena, desde que vocês se esforcem, que vocês se dediquem, que vocês tenham foco, né, e fiquem nessa jornada que não é fácil, ninguém disse que vai ser fácil, mas que lá na frente vai valer a pena.